Obrigado mais uma vez, professora. Eu que agradeço. Para a segunda e última exposição da noite, vamos chamar Sérvio Túlio de Carvalho, diretor, coordenador financeiro do Sicoob de Vicred. Dentre os diversos cursos de sua formação acadêmica, Sérvio Túlio é graduado em administração e possui aperfeiçoamentos em finanças para gerência e desenvolvimento de negócios, especialização em gerenciamento de micro e pequenas empresas, liderança e gestão de pessoas, MBA executivo de gestão avançada de negócios, especialização no Co-op Management Program da Católica Lisbon School of Business and Economics, e participou do programa de capacitação e aperfeiçoamento dos conselhos da Fundação Dom Cabral, trazendo relatos e experiências sobre a governança cooperativa e o órgão executivo. Com a palavra, você, Túlio. Boa noite. O pessoal está me escutando bem aí, né? Tranquilo? Está bem aqui, viu, Túlio? Tudo bem. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Ronaldo, que foi feito através da Regina e da Susan, com quem a gente já cruzou aí. Parabéns, Regina, obrigado. Agradecer também o apoio aí da Luciana, que fez na parte aí da comunicação, né? E Antônio Cláudio, a você que está conduzindo aí brilhantemente isso aí. Eu falo para vocês que depois de ouvir a Adriana Andrade, eu quase quero... a vontade é de não usar minha apresentação e falar a respeito do que ela deixou, porque eu estou aqui para uma roda uma roda de conversa, justamente para falar para vocês o que nós vivemos, o que a gente vive na governança corporativa, né? Então, quando ela falou inicialmente dessa interligação, né, da integração, da sincronização, isso faz parte, nós estamos aqui, um sistema que tem uma unicidade, né? Eu posso passar para vocês tudo que eu tenho de prática de gestão sem nenhum problema, porque vocês não são concorrentes, vocês fazem parte do sistema. Então, assim, é muito bacana o sistema cooperativista nisso, né? Então, assim, a intercooperação, muito bacana. Falar também que, quando ela falou que, sim, sobre governança, os problemas que envolvem governança de uma forma geral, né, a sobreposição de função, principalmente quando se rompe, né, faz a segregação da função da diretoria executiva com o conselho, a gente fica vivendo aquela sobreposição de função, a gente muito conselho entrando no operacional, isso acaba acontecendo. E aí fica uma reflexão. Se o conselho tem a função de, como diz, fiscalizar a diretoria para cumprir a estratégia dela, se o conselho participa da decisão, como ele vai fiscalizar? Entendeu? Como ele vai julgar uma decisão se ele participa dela, né? E falar também que a gente percebe, né, que é uma das dificuldades dentro da política de sucessão, é o que se chama o entrincheiramento do poder, né? Então, assim, práticas de gestão que visam perpetuar a gestão por resto da vida no poder. Isso aí a gente tem que começar a pensar, porque os dirigentes, os conselheiros, principalmente o presidente, ele tem a prerrogativa de fazer seu sucessor. E se ele não fizer isso de forma planejada, vai ser feito pelo grupo, vamos dizer, eu não vou falar opositor, mas um outro grupo faz pelo um processo de ruptura. Então, assim, é importante que os presidentes de cooperativa preparem a sua sucessão e tenham o prazer, né, e a felicidade de fazer o seu sucessor para que os projetos e a estratégia de longo prazo aconteçam, né? O segredo é capacitação e mudança comportamental. Isso a gente vai ter que conversar. A Adriana também falou que o grande desafio nosso é sair do foco de shareholders para sair para o foco de stakeholders. Como a gente vai fazer isso? Né? A gente vê muito que a cooperativa precisa de valorizar e transformar vidas através do cooperativismo. Ela falou, ser presente na sociedade. A gente fala, na cooperativa nossa, para a gente tentar fazer essa parte social, nós criamos um setor que chama Setor Negócios Sociais, para a gente poder aproveitar isso aí. Criamos, por exemplo, bônus ecológico.
Então, aquelas empresas que apresentam o certificado de licença ambiental para a gente, ela paga metade dos juros de cheque especial, vai pagar 2% de juros de cheque especial. A gente dá um bônus para ela. Como as empresas que cumprem os requisitos sanitários aí da Covid, a gente dá um bônus sanitário também e metade dos juros a gente paga. Nós fizemos, como é que fala, uma parceria agora que vai iniciar no mês de setembro agora com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, viabilizando uma linha de crédito para as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós apartamos da cooperativa R$200 mil para fazer empréstimos sem juros. Nós não estamos com o objetivo de ganhar financeiramente. Nós queremos entrar e contribuir para tirar essas mulheres. Se elas não tiverem a independência financeira, elas jamais vão sair da situação que estão. A gente faz, por exemplo, a educação financeira, só por um exemplo, dos 78 projetos de educação financeira do Instituto Sicoob premiados, 13 foram das nossas cooperativas, da nossa cooperativa. Quer dizer, a gente está investindo muito nisso aí, a gente faz. Nós fazemos a nossa comunicação como as empresas, geralmente, né, as organizações empresariais hoje, a gente procura fazer a nossa comunicação através do ADS, né? E eu falo outra coisa, não há de se falar em estratégia de sustentabilidade. A sustentabilidade é a estratégia. Eu vou passar para vocês aí, a gente tinha conversado com a Regina, a gente vê que, sim, sob o aspecto de educação cooperativista, como nós podemos transformar os nossos conselhos, fazendo uma educação através de comitês estratégicos. Eu vou tentar compartilhar aqui, está liberado aqui para me fazer o compartilhamento? Está liberado, sim. Deixa eu ver, porque a gente usa muito. Apareceu aí para vocês? Não? Como é que... Perfeito. Eu tenho que fazer aqui alguma coisa assim? Isso? Exato, está perfeito, Arthur. Então, assim, a gente, nessa roda de conversa, eu vou tentar, como é que fala, ser mais rápido para a gente ganhar um tempo de debate depois, a gente explorar um pouco a Adriana aí também, sabe? Talvez eu provoque nela alguma pensamento que venha a contribuir com todos nós que estamos presentes aqui. Então, eu falo que existem comitês estratégicos que é importante. A gente, inicialmente, quando nomeia os nossos conselheiros e diretores, os diretores, geralmente, os conselheiros têm a cautela de procurar no mercado, procurar olhar currículo, separar as pessoas, mais ou menos, que já detêm um certo conhecimento técnico na área. E os conselheiros, eles são, vamos dizer, atraídos para o conselho dentro dos associados da cooperativa, e nem sempre ele tem aquele afinidade com a área de finanças, alguma coisa assim, no crédito, né? Então, a gente precisa também ajudar, tanto a diretoria, nós temos que fazer uma ajuda, nós temos que levar informação, buscar informação para que ele possa decidir estrategicamente, né? O conselho ele tem a missão de definir a estratégia da cooperativa e a diretoria executar, mas eu preciso de municiar ele de informação. Então, por isso que eu falo dos comitês estratégicos, no modelo que nós fizemos aqui, e ele evolui, que depois você vai reduzindo os comitês, a gente fez com o objetivo de educação cooperativista. Então, assim, por que a gente, inicialmente, fez criar os comitês? Bom, o objetivo era aprofundar as discussões de temas estratégicos de relevância para a cooperativa. Porque a gente, numa reunião do conselho, às vezes o assunto fica meio superficial, ou tem que voltar na segunda reunião. Então, você discute um tema relevante lá e o conselheiro já traz aquela informação já mais detalhada. Possibilitar que os conselhos e diretorias conheçam as atividades da cooperativa, eu vou falar com vocês na forma de rodízio, promover o desenvolvimento e habilidades, né, ampliar conhecimento dos gestores, dos seus substitutos, preparando a sucessão da cooperativa. Então, não é um conselho formado apenas de conselheiros, não é um comitê formado apenas de conselheiros. Outra coisa, a gente especializar as áreas envolvidas, destacando a sua importância para o funcionamento da cooperativa. Envolver e comprometer as outras áreas com os objetivos estratégicos e também fazer o compartilhamento do conhecimento. À medida que a gente discute de forma multifacetária um assunto, a gente está
possibilitando que esse assunto tenha vários níveis de informação. Aí a sugestão é o seguinte, aqui a gente criou um comitê contendo um conselheiro de administração. Antes, só para falar para vocês, nós temos 7 conselheiros, esse é o padrão usual de quase todas as cooperativas, né? Participa um diretor executivo, um gerente da unidade, que aqui eu vou falar com vocês, especialista, o substituto desse especialista e o gerente de outra área. Por exemplo, a gente pega um conselheiro, um diretor, o gerente, vamos ver, da unidade de risco, o substituto da unidade de risco, e pegamos lá um gerente de PA, um gerente do RH para participar de um comitê. Esses comitês, esse gerente de unidade, ele é fixo, né? Eu não sei se vocês viram aqui, ó. Esses membros, diretoria, conselho e outra área, rodizia a cada 8 meses, e os outros são fixos. Então, esses especialistas, a cada mês, né, geralmente é bimestral ou trimestral, eles precisam de dominar com profundidade o assunto que lhe compete, de sorte que ele se especializa cada vez mais, e o substituto dele, participando do comitê, ele começa a ter uma visão mais gerencial e tudo. Nós, recentemente, nos beneficiamos, inclusive, disso, porque o nosso gerente de controle interno foi convidado para ir para uma iniciativa privada e nós tínhamos seu substituto praticamente pronto. Então, isso aí não teve a solução de continuidade, foi tranquilo na cooperativa, né? A participação do substituto, então, ele acaba se formando, olhando o titular do cargo. O rodízio que os diretores e conselheiros nos diversos comitês. Por que 8 meses? Geralmente o mandato é de 4 anos. Se ele fica 8 meses no comitê, passa para outro, passa para outro, passa para outro, no seu mandato de 4 anos, ele passou nas 6 áreas estratégicas, discutiu 6 áreas da cooperativa. O gerente que não é especialista convidado, para que a pessoa não fique também lá só, o cara é de RH ou do crédito, e ele fica só com crédito, aí depois ele vai ver o RH, ele vai ver inovação, ele vai ver outras áreas. Aqui eu fiz só um desenho aqui, um gráfico aqui para vocês verem, né, uma tabela. Por exemplo, no primeiro ano ele participa lá no primeiro 8 meses, auditoria e compliance, depois ele vai para desenvolvimento e inovação, que aí entra o RH também no meio, ele vai para estratégia e sustentabilidade, ele vai para governança corporativa, depois ele vai para investimento, novo negócio, depois risco e capital. Assim, os conselheiros, os diretores passam por todas as áreas e vai ampliando o leque de conhecimento, vai tornando mais generalista e tendo uma visão mais estratégica de toda a cooperativa, né? Então, assim, os conselheiros, os 7 membros que eu falei, esses 2 destacados, auditoria e compliance e risco de capital, são comitês que o Banco Central exige que a gente tenha, né? Pode ser até constituído auditoria, risco e capital, pode ser constituído só um comitê, mas é importante, nós fizemos aqui esses 6 justamente para rodar. Nós fizemos isso aí por mais de 1 ano, e agora nós estamos na hora em que a gente está juntando esses comitês e já fazendo só 3, porque os conselheiros já estão se inteirando mais desses assuntos. Aqui eu coloquei uma pauta sugerida, por exemplo, o comitê de auditoria. Ele, por exemplo, ele poderia estar analisando as ouvidorias, reclamação, saque. Isso, inclusive, faz parte das boas práticas. As normas e procedimentos internos, quer dizer, antes da gente estar divulgando normas, verificar a legalidade dela, se ela está conversa, se ela não tem problema, otimizar os processos, fazer com que os processos sejam mapeados e a gente reduza o custo, porque hoje talvez o nosso principal gargalo é o elevado custo operacional da cooperativa. Nós temos aqui os relatórios de auditoria externa também, que a gente precisa não só ler ele nas entrelinhas e adotar mecanismos de solução e mitigação de riscos eventuais de alguns apontamentos. Relatórios da unidade de controle interno, as recomendações que o Conselho Fiscal também ele faz suas reuniões e anota, e os planos de ação de tudo isso aí que estão na plataforma, né, na PGPC, que é a plataforma que o pessoal acompanha. O Comitê de Desenvolvimento e Inovação, ele traz tratar a arquitetura organizacional, o plano de cargos e salários, ver a política de sucessão, não só para dirigentes, né, mas política de sucessão para gerentes de agência, para gerentes de conta, gerentes de relacionamento, para diretores,
Então, preparar a sucessão da cooperativa, né? Programas de reconhecimento e recompensas, e você premiar o bom desempenho, às vezes até estudar a possibilidade até de sistemas de remuneração variável, né? Programas de capacitação, projetos de inovação, geração de ideias, né? Fazer um incentivo que se hoje a gente tem que estar focado muito na questão da inovação, né? O Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, aí que busca a perenização da cooperativa ao longo do tempo. Então, as estratégias de atuação, segmentação do mercado, inteligência de mercado, né? Estudar o que está acontecendo, tentar antever alguma coisa, acompanhar os resultados também das unidades, as correções que são necessárias, acompanhar a despesa administrativa, as despesas que estão controláveis, né? Que algumas despesas estão fora do controle da gente, um mapa estratégico, né, e vinculado ao planejamento, como é que se buscou a estratégia da cooperativa, se as ações, se os objetivos de estratégia estão sendo cumpridos, né, e as ações de responsabilidade socioambiental, tudo que envolve essa responsabilidade cooperativa com a sociedade, né. O Comitê de Governança Corporativa, aí a pesquisa com o cooperado, né, a gente fazer pesquisa com o cooperado, buscar suas demandas, atender suas necessidades, ver o que está acontecendo no mercado, por que o cooperado está indo embora, se caso ele está indo embora, qual que é a causa disso aí, né? Utilizar os painéis de apoio à gestão do SysBR Analítico, tem sido construído pelo CCS muitas ferramentas de gestão, e às vezes a gente vê a informação, mas não entra no detalhe. Então, às vezes tem um indicador lá que exige uma ação gerencial corretiva, sob pena de amanhã a cooperativa estar à beira da insolvência ou coisa parecida. Fazer comparativo de desempenho de singulares, né? O Banco Central fornece essas informações, ver o que eu posso fazer, o que eu posso trocar de informações de intercooperação. O relatório que as diretorias executivas, de forma estatutária, tem que fornecer para o Conselho tem que ler, o Conselho tem que aprovar e tem que fazer recomendações à diretoria. E a gente percebe que, às vezes, o pessoal só olha, dá uma olhada e não faz nenhuma como é que fala, correção de rumos, né? Aqui a gente usa, né, os indicadores de gestão financeira, PEERS, da Aliança Cooperativa, e ela mede a saúde financeira da cooperativa. Esses indicadores, eles são usados em 97 países e não é usado no Brasil. Então, nós adotamos na cooperativa esses indicadores, que ele é um aviso prévio de uma situação problemática na cooperativa através de indicadores financeiros. A gente percebe que o CCS, através do Rate System e outras informações gerenciais, ele está buscando esses relatórios. Eles não estão no formato da PEERS, mas eles permitem a gestão da cooperativa avaliar essas ações que são necessárias de correção. Né? O aprimoramento da gestão, né? Todas as cooperativas estão aderindo agora ao Programa de Desenvolvimento e Gestão de Cooperativa. Lá atrás, vamos dizer, uma trilha de ações gerenciais, de práticas consagradas de gestão que a gente tem que incorporar na nossa estratégia, né? Mas isso não é a diretoria, não é o conselho, nós temos que fazer com que a nossa gerência, a gerência média, vamos dizer, tenha essas práticas de gestão incorporadas no seu dia a dia, mas é papel da diretoria, vamos dizer, e é papel do conselho estar incentivando, estar cobrando, estar apoiando para isso. E aqui também se busca os assuntos vinculados à Assembleia Geral, que é o momento principal de prestação de contas e conversa com os associados, né? O Comitê de Investimentos em Novos Negócios, né? A gente tem aí os projetos de expansão, ocupação de área, então você tem que acompanhar as novas unidades, como é que está o desempenho dela, se está dentro da expectativa ou não, o papel que ela está fazendo, se ela está conseguindo avançar na forma prevista, se ela está se envolvendo com a sociedade, se ela está atraindo associados pelo seu propósito, né? A questão de alienação, compra de bens imóveis, né, bens intangíveis, isso aí também é prerrogativa do Conselho de Administração, então você tem que avaliar qual que é a melhor alternativa e fazer uma avaliação. Às vezes você
discute isso em forma de comitê e leva a solução já pronta, só para decisão do Conselho de Administração. Alienação de bens não de uso também se tornou a prática, às vezes, você receber um bem da ação ou numa ação judicial, até tomar um bem de um cooperado, e por algum problema não conseguiu pagar a cooperativa, e você tem que desfazer disso aí, que isso não está no objeto da cooperativa, fazer da melhor forma possível, sem gerar perdas à cooperativa, e no menor lapso possível. A questão de sistemas de segurança, atualização do parque tecnológico, agora principalmente vindo aí de LGPD que está de risco, né? Então isso aí, esse comitê, ele busca, às vezes você vai fazer um investimento em energia fotovoltaica, então faz parte aqui, estuda a melhor alternativa antes de tomar uma decisão, e vai para o Conselho de Administração, na hora da reunião, já vai com todos os prós e os contras analisado em profundidade pelos especialistas e pelos outros componentes do comitê. O comitê de risco e capital, a gente tem que lembrar que o comitê de risco ele é vital para uma cooperativa de crédito, ele está intimamente ligado à questão de nossos órgãos reguladores, tanto a central como a confederação e o próprio Banco Central, que é principalmente dirigentar. Então, o risco sistêmico, a gente tem lá a CCS, que fornece isso aí, a RAS, né, que é a declaração de apetite ao risco. Essa declaração de apetite ao risco, ela é exigida para as cooperativas de S1 a S4, não é exigido para S5. No caso da nossa cooperativa, mesmo sem a gente ter essa exigência, a gente faz. Por quê? A gente acha que a questão do risco é mais sério num sistema de crédito, numa cooperativa de crédito. Então, a gente aprofunda e a gente dá um passo além do S5, nós fazemos uma atribuição do S4 para a gente fazer um acompanhamento mais de perto de toda a estrutura simplificada, né, de gestão de risco que a gente precisa fazer. A análise da carteira de crédito, né, que é bem falada aí, que é o coração da cooperativa, operações com partes relacionadas, agora que tem limitação imposta pelo Banco Central, né? E a gente precisa estar controlando. Inadimplência, né, que gera provisão de risco acaba, né, ela acaba com o resultado de uma cooperativa se você não cuidar. O monitoramento dos devedores aí para evitar concentração, né? Existe um risco de concentração, e esse risco de concentração pode deixar a cooperativa numa situação delicada se caso um devedor grande tiver um contratempo, uma recuperação judicial, ou não conseguir pagar, honrar o compromisso, ou fechar suas portas. Então, a gente tem que estar pulverizando as operações. Os relatórios da área de modelagem de risco, né, a CCS, sempre manda por mês, uns relatórios de modelagem da área de risco, mostrando para a gente, apontando alguma contratempo, algum indicador que está desalinhando ao longo do tempo, né? A gente precisa de ver os indicadores sempre no horizonte temporal, ele por si só não é suficiente, você precisa de ver a história dele, né, o histórico dele. A questão de prejuízos, processos judiciais, a gente tem que estar fazendo o acompanhamento disso aí, onde for possível receber administrativamente, a gente precisa receber, e se necessário, o concurso da justiça para poder receber o valor, você tem que fazer isso por dever de ofício para proteger os demais cooperados. Aqui vem a lavagem de dinheiro, né? E a questão do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e a LPCD também, que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou agora com uma situação bem delicada. A gente vai ter que fazer uma mudança comportamental em todo o quadro de funcionário. A gente vira e mexe, a gente vê impressoras com papel lá, sem que a pessoa imprime e deixa para lá. Por que eu estou pedindo o CPF da pessoa? Então, a gente precisa de educar as pessoas, né, preparando o nosso DPO, fazendo treinamentos, inclusive, fora da cooperativa, em áreas externas, na FEBRABAN, no Banco Central, para preparar as pessoas e elas buscarem, junto ao corpo funcional, a proteção de dados, né? A declaração de apetite, o plano de capital, é importante as cooperativas prepararem um plano de capital, porque esse plano de capital, ele vai mostrar a estrutura patrimonial da cooperativa, se ela está adequada ou não
para a cooperativa os objetivos estratégicos dela. A cooperativa quer fazer expansão, mas não tem captação, não tem recurso, origens para poder aplicar. Aí ela vai ter que pegar ou financiamento ou ela vai ter que pegar repasse. Então, é preciso de estar controlando a estrutura de capital da cooperativa com planejamentos de médio e longo prazo para que a gente possa cumprir as orientações estratégicas do Conselho de Administração, que geralmente busca o crescimento da cooperativa, busca avançar os negócios da cooperativa. Né? Esse, pessoal, são... eu procurei passar para vocês em rápidas... Deixa eu